Finanças da longevidade. A casa mudou. Por que precisamos repensar a economia do envelhecimento ativo? Por Mauro Nogueira. Economista, pós-graduado em Finanças e Marketing, fundador da Gestor BC. Este texto é um pequeno ensaio, ou, para ser mais exato, um microensaio, criado para refletir sobre a sustentabilidade e a efetividade das políticas públicas, iniciativas privadas e estratégias empresariais voltadas ao envelhecimento ativo. Mais do que apresentar respostas definitivas, minha intenção é abrir uma conversa necessária, urgente e ainda pouco explorada no campo econômico. Convido você a essa reflexão. Para isso, vou usar aqui um formato que chamo de teatro das ideias, uma forma de organizar o pensamento em atos, como no teatro, em que cada parte apresenta uma cena, uma pergunta e uma peça do quebra-cabeça. Porque talvez seja exatamente isso que este tema nos exige: juntar peças que sempre estiveram diante de nós, mas que nem sempre foram observadas em conjunto. Ato 1. A descoberta. Existe algo curioso quando começamos a estudar um tema novo. De repente, parece que ele sempre esteve ali, diante dos nossos olhos, mas por algum motivo não o enxergávamos com a devida atenção. Foi assim comigo em relação à economia da longevidade. Sou formado em economia, pós-graduado em finanças e marketing. Trabalhei por muitos anos como executivo em bancos, ocupei posições relevantes, atuei na área de marketing, fui diretor de empresas e fundei minha própria empresa. Ainda assim, preciso reconhecer. Durante boa parte da minha trajetória profissional, praticamente não ouvi falar, de forma estruturada, sobre economia da longevidade. E essa constatação me levou a uma pergunta simples: como é possível uma sociedade envelhecer rapidamente, as famílias mudarem, o mercado consumidor se transformar, o mundo do trabalho se reorganizar e ainda assim esse tema permanecer tão distante das conversas econômicas, empresariais e até acadêmicas? Essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Ato 2. A casa mudou. A palavra economia tem origem na ideia grega de administração da casa. A casa, aqui, não deve ser entendida apenas como a construção física onde moramos, mas como a menor unidade de organização da vida material. A casa é onde a renda entra, onde o cuidado é realizado, onde as escolhas financeiras são feitas, onde os filhos crescem, onde os pais envelhecem e onde, muitas vezes, diferentes gerações precisam dividir responsabilidades. Durante muito tempo, a economia olhou para essa casa imaginando uma estrutura relativamente previsível: adultos trabalhando, filhos crescendo, idosos dependentes e uma dinâmica familiar mais ou menos estável. Mas essa casa mudou. Mudou profundamente. Temos menos filhos, vivemos mais tempo, convivemos com famílias menores, novos arranjos familiares, mais pessoas morando sozinhas, mais maduros sustentando filhos adultos, mais filhos cuidando de pais idosos, mais mulheres sobrecarregadas pelo cuidado e mais pessoas chegando aos 50, 60, 70, 80, 90 anos com desejos, necessidades, medos, projetos e capacidade de consumo. Então a pergunta é: se a casa mudou, por que a economia ainda insiste em pensar como se a casa fosse a mesma? Ato 3. O mercado que continua na sombra. Aqui entra outra cena importante. Se a população está envelhecendo, se o núcleo familiar está mudando, se a renda, o cuidado, o consumo e o trabalho estão sendo reorganizados, por que tantas empresas ainda parecem não enxergar a longevidade? O marketing continua falando majoritariamente com os jovens. Os produtos continuam sendo desenhados, muitas vezes, para um ideal de juventude. O mercado de trabalho valoriza energia, velocidade, atualização constante, mas
frequentemente descarta experiência, maturidade, visão de contexto e capacidade de decisão. De um lado, o jovem encontra dificuldade para entrar no mercado porque ainda não tem experiência. Do outro, o maduro começa a ser empurrado para fora porque passou a ser visto como caro, lento, desatualizado ou menos produtivo. Perceba a ironia. A economia tem dificuldade de absorver quem está começando e também quem acumulou experiência. No meio desse caminho, aparece o idadismo, uma forma de preconceito que vai reduzindo aos poucos o espaço social, econômico e simbólico da pessoa à medida que ela envelhece. Primeiro, ele aparece na comunicação, depois no consumo, depois no trabalho, depois na renda, depois na autonomia. E, quando percebemos, uma parte enorme da população passa a ser tratada mais como custo do que como potência. Esse é o mercado que continua na sombra. Um mercado que existe, cresce, consome, decide, trabalha, cuida, investe, influencia famílias e movimenta a economia, mas que ainda é pouco compreendido em sua verdadeira dimensão. Ato 4. O paradoxo dos direitos. Nos últimos anos, avançamos em debates muito importantes: combate à violência contra a pessoa idosa, enfrentamento do idadismo, defesa dos direitos da pessoa idosa, valorização do cuidado, envelhecimento ativo, autonomia, proteção e dignidade. Tudo isso é essencial, mas aqui está o paradoxo: direitos precisam de base material para se sustentar. Não basta dizer que a pessoa idosa tem direito à dignidade, à saúde, à convivência, à autonomia e à participação social se a economia não cria condições concretas para que esses direitos se realizem na vida cotidiana. Quem vai adaptar moradias, cidades, bancos, serviços, tecnologias, empresas e políticas públicas para uma sociedade mais longeva? A economia do cuidado talvez seja uma das maiores evidências dessa contradição. Durante muito tempo, o cuidado esteve ali, sustentando silenciosamente a vida econômica. Alguém cuida para que outro alguém possa trabalhar. Alguém organiza a casa, acompanha uma consulta, prepara uma refeição, administra um remédio, ajuda numa decisão financeira, acolhe uma fragilidade ou reorganiza a rotina de uma família inteira. O cuidado é uma espécie de mão invisível da vida real. Sem ele, a economia para. Mas por muito tempo, ele foi tratado como algo menor, doméstico, quase natural, como se cuidar não fosse trabalho, como se cuidar não gerasse valor, como se cuidar não sustentasse toda a engrenagem social e econômica. Talvez essa seja uma das grandes contradições do nosso tempo. Queremos envelhecer com dignidade, mas ainda não organizamos a economia para sustentar essa dignidade. Ato 5. A nova economia da casa. A economia da longevidade não deve ser vista apenas como um nicho de mercado. Não se trata apenas de vender produtos para pessoas com mais de 50 anos. Não se limita à previdência, plano de saúde, remédios, cuidadores ou aposentadoria. A economia da longevidade é muito mais ampla. Ela envolve trabalho, renda, cuidado, moradia, mobilidade, tecnologia, educação, saúde, lazer, cultura, turismo, finanças, sucessão, empreendedorismo, planejamento de vida e participação social. Ela envolve produtos e serviços consumidos diretamente por pessoas maduras e idosas, mas também toda a cadeia econômica gerada por esse novo perfil demográfico. Em outras palavras, a economia da longevidade não fala apenas sobre envelhecer. Ela fala sobre reorganizar a casa. E aqui está o ponto central deste microensaio: como podemos defender os direitos da pessoa idosa, combater o idadismo, enfrentar a violência financeira, valorizar o cuidado e promover o envelhecimento ativo sem desenvolver, ao mesmo tempo, uma política econômica, educacional, industrial, financeira e empresarial voltada para a longevidade. Sobre quais bases materiais,
econômicas e financeiras vamos sustentar uma sociedade mais longeva? Essa, talvez, seja uma das perguntas mais importantes das próximas décadas. Para aprofundar sobre o tema, recomendo o livro Economia da Longevidade: O Envelhecimento Populacional, muito além da Previdência, do pesquisador e professor Jorge Félix. Bem-vindo ao Finanças da Longevidade.